single day. I'm gone. Eu tenho esse site aqui, é um site interessante, é o Bulletproof, e aqui mostra como escolher o melhor suplemento de magnésio para o seu corpo. Então eu vou deixar o link também na descrição. Não vou entrar aqui no que o magnésio faz, mas em síntese ele participa da síntese de proteínas, ele é ótimo para a questão da saúde neural, ele mantém a boa pressão sanguínea, porque ele é um relaxante muscular ao contrário do cálcio, ele regula a glicemia e são as principais funções, né, desse maravilhoso suplemento. Vamos direto aqui ao que interessa, que são os tipos, as moléculas presentes hoje na questão do comércio. Nós temos aqui o magnésio, malato de magnésio, ou os malatos de magnésio, que eu consumo bastante. Eu uso esse, o de malato de magnésio, ou então o quelato, o magnésio quelato. Ele é indicado aqui pelo site para se você precisa de energia e para questão também muscular. Aqui diz que ele tem que ser tomado pela manhã e contém ácido málico, tá? Justamente esse ácido málico é bem interessante realmente na questão associada à obtenção de energia. Aqui é interessante também, ele é um relaxante de áreas tensionadas musculares e com isso ele acaba também eliminando ou minorando bastante aquelas pessoas que sofrem de mialgia, então fibromialgia. Então tá aí uma dica. Esse aqui é bem novo, esse desenvolvimento, tá? É o trionato de magnésio. Ele é bem específico para a memória e para o cérebro. Eu até vou comprar esse da próxima vez que eu fizer a minha suplementação de magnésio, assim que acabar, eu vou comprar. Entretanto, eu não achei o trionato de magnésio na loja que eu faço de manipulação. Então, ele é muito favorável para a questão da absorção especificamente desse tipo de molécula pelo nosso cérebro. Aqui diz que ele turbina, que é favorito para turbinar o cérebro e o sistema nervoso, é o que a gente está precisando. Diz também que ele pode evitar, né, os déficits de memória e tudo mais. Mais uma coisa interessante também é que há uma proteção do cérebro, sempre do cérebro, especialmente contra o declínio mental, cognitivo com a idade. Tem até uma referência aqui, tá? Que ele até reverteu a doença de Alzheimer, mal de Alzheimer, em roedores, provavelmente em ratos, né? Depois nós temos o óxido de magnésio. O óxido de magnésio, por exemplo, eu não acho uma boa para a suplementação convencional porque ele é muito mal absorvido pelo organismo, né? Entretanto, a recomendação dele, por exemplo, é com auxiliar a questão da digestão. Você está precisando no banheiro, para fazer o número 2, então aqui está uma boa fonte, utilizar o óxido de magnésio. Depois nós temos o citrato de magnésio, que é voltado para relaxação. Dá até o nome aqui convencional, que é Natural Calm. Então, nem conhecia, tá? Ele promove uma relaxação mental e muscular. É interessante. Então eu acho que essas informações elas são bem legais da gente ficar sabendo aí, porque para você poder fazer uma escolha baseado naquilo que efetivamente você está querendo, né? Naquilo que a suplementação está sendo bem direcionada. No meu caso,
eu estou sempre interessado na questão neural e cardíaca. Então, por isso que eu vou fazer, desculpe, a experimentação do trionato de magnésio. Afinal de contas, eu estou com mais de 60, então evidentemente eu quero turbinar na medida do possível a minha memória e a minha capacidade de cognição. Então nós temos, e aqui nós temos o cloreto de magnésio, não é? Cloreto de magnésio, que é aquele que as pessoas todas consomem no Brasil, tá? Porque ele é muito barato. Cloreto de magnésio a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Vou em outra janela, tá? Mas aqui já fala que se as pessoas têm problemas pode levar a problema de digestão, etc. Tá? Aí eu tenho sulfato de magnésio, que eu acho que também não é tão importante assim. Também serve para relaxação de músculo, ele é um detox, interessante para ser um detox. Nós temos, esse aqui é bem interessante, eu tinha falado lá atrás, é o glicinato de magnésio, ele serve sim, já tinha lido sobre isso, ele é muito bom para a pessoa dormir, né? Então, especialmente se ele for tomado à noite. Tá? Ele está aqui, como está escrito, ele é um calmante e ajuda a pessoa a dormir. Então, eu acho que é bem interessante. E esses são os principais tipos. Lembrando aqui que não está nessa relação que eles colocaram nesse site o magnésio quelato. Agora vamos passar aqui a uma outra janela. Essa janela aqui, lembra que eu estava discutindo sobre a questão do cloreto de magnésio e estava falando que na verdade para aquela dose de 45 ml daquele sachê que vem na embalagem convencional, né? Nós tínhamos então 0,177 gramas de magnésio. É até interessante que o sachê ele só fala no magnésio, ele, por exemplo, não fala no cloro. E o cloro associado naquela mesma dosagem era de 0,52 gramas, ou seja, cloro pra caramba. Então, evidentemente, magnésio, a gente já discutiu os aspectos positivos, agora vamos para o outro componente, que é o cloro. Então, eu abri aqui, essa janela é uma janela que eu também vou deixar o link embaixo, do datasheet do cloro. Na verdade, o cloro líquido aqui eu não encontrei o cloro na forma de vapor, mas também não vai fazer muita diferença, ao contrário, o vapor seria até muito pior. Vamos aqui, o perigo está aqui, ele causa irritação da pele, causa sérios problemas de irritação nos olhos, ele é fatal se inalado, muita gente morre por contaminação de cloro. Isso aqui, por exemplo, é especialmente perigoso para aquele pessoal que faz sauna úmida, porque o cloro evapora e ele fica no ar dentro de um ambiente fechado e aí a pessoa se intoxica. Mesma coisa, como eu também já falei em outro vídeo, a pessoa também dentro do banheiro, no frio, ela mantém aquilo tudo fechado e a água também contém cloro, então a pessoa também está sempre se intoxicando. Um outro perigo é da irritação respiratória, né? Ele danifica órgãos, claro, é um agressor, um agente agressor, né? E é muito tóxico, especialmente para a vida marinha, se ele for colocado em água. Então, vocês veem que não é bolinho essa questão do cloro, não, tá? Entretanto, eu já olhei aqui embaixo, tá? Ele, por exemplo, não é carcinogênico, pelo menos isso. Então, vamos guardar aqueles números, serão 0,52 gramas de cloro e 0,18 gramas
de magnésio. Isso aqui a gente já olhou. Agora vamos olhar aqui um outro requisito interessante, que é toda a água é clorada. A água do Brasil, por legislação, é clorada. Então vamos ver aqui nessa contribuição, que também vai ser colocada aí embaixo o link, a água potável, tá? Aqui está a água potável. Quanto é que se admite de cloro residual no final? Por exemplo, aqui se admite no mínimo 0,2 ppm. ppm é parte por milhão, que é parte por milhão, e no máximo 2 ppm. Eu acho que isso é a recomendação, mas de vez em quando eu mesmo na minha casa vejo que a água sai com cloro terrível. E é justamente por causa disso que por causa dessa variação, que eu, por exemplo, na minha casa, eu acho que a maioria de vocês tem esses filtros com carbono que elimina a maioria do cloro, até 75%. Então, esse também é uma contribuição de cloro que a gente tem diariamente, ou seja, a gente bebendo água, a gente está bebendo cloro direto, tá? Então, essa janela. Aqui, por exemplo, só para a gente tornar tudo muito dentro do contexto, nós estamos falando dos requisitos de cloro como um nutriente. Aqui está o cloro, ele é um nutriente. Por que ele é um nutriente? Porque ele participa, por exemplo, de todo o processo digestório. E também é importante na manutenção da homeostase do corpo. Tá? Então aqui mesmo está dizendo que ele é um mineral, um principal mineral que trabalha junto com sódio e potássio para manter os fluidos corporais balanceados. Então, não vamos também fazer agora, tá imaginando que o cloro também não serve de absolutamente nada, não é isso. Aqui também tem uma informação muito importante. O cloro é muito facilmente encontrado em alimentos. Por que ele é muito facilmente encontrado em alimentos? Simplesmente porque todos os alimentos têm que ter uma sanidade biológica. Então, eles adicionam o cloro no alimento. Tudo que se come em termos industriais, eles têm alimento. Por exemplo, quando a gente compra uma fruta, ela já recebeu um spray de um composto de cloro. Então, tudo acaba tendo cloro associado. Tá? Não esquecendo que o sal que nós consumimos também é NaCl, ou seja, ele tem cloro, e muito cloro, tá? Por exemplo, 40% em volume de cloro. Então nós temos uma série de contribuições todo dia, seja na água, seja na alimentação, como um elemento bactericida e biocida, e seja no próprio sal que a gente está ingerindo. Aqui também fala que em adição ao sal, a maioria dos vegetais, tais como tomate, etc., também são boas fontes de cloro, ou seja, já contém na sua composição química. Agora vamos aqui olhar a quantidade de cloro que se admite por dia. Aqui nós temos uma tabela, tá? Que é a recomendação, conforme nós colocamos lá no início. De 1 a 3 anos, 1,5 grama de cloro por dia. De 4 a 8 anos, 1,9 gramas. De 9 a 50 anos, 2,3 gramas por dia. De 51 a 70, 2 gramas. E a maiores que 70, 71 a 1,8 gramas. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um valor da ordem de uma pessoa adulta, ou seja, na faixa de 9 a 50 anos, de 2,3 gramas por dia. Então, se eu pegar agora mais a contribuição do cloreto de magnésio, mais a contribuição da água, mais a contribuição de todos os alimentos, em muitos dos casos as pessoas com certeza vão estar ultrapassando esses limites. E quando esses limites são ultrapassados, começa então a haver todos os problemas que todos nós conhecemos. E os problemas estão aqui, tá? Vômito, diarreia e outras coisas mais, tá?
também, muito pouco cloro também não é bom, entendeu? Então, são são coisas bem interessantes que a gente precisa saber antes de a gente começar a fazer uma suplementação direta. E olha que nós estamos falando aqui de suplementação de magnésio. Nesse momento a gente está discutindo cloro. Por quê? Nós estamos discutindo justamente o cloreto de magnésio. E eu estou aqui tentando argumentar por que eu não uso o cloreto de magnésio. Porque simplesmente há uma carga muito grande de cloro no cloreto de magnésio que é absolutamente inútil com relação a toda a nutrição que já existe e com a entrada de fontes de cloro que são mais que suficientes para a gente manter o nível que nós temos hoje, necessários à vida. Então, justamente por essa razão que eu vejo tanto depoimento aqui de pessoas que passam mal e tem que limitar muito a quantidade da ingesta de cloreto de magnésio, porque tem vários problemas associados à intoxicação por cloro. Por quê? Muito provavelmente ultrapassado aqueles limites de 2 gramas e pouco. Essa outra publicação também da European Food Safety Authority, a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, ele também fala aqui dos percentuais de cloro admissível, tá? Aqui de cloreto, tá? Aqui de cloreto, não é de cloro não, cloreto. Cloretos como todo, pode ser cloreto de sal, cloreto de sódio, por exemplo, e outros cloretos, tá? Então aqui já é diferente. Na tabela anterior a gente estava falando de cloro especificamente, tá? Mas, por exemplo, para um adulto é de 3,1 gramas. Evidentemente, ele está se referindo aqui ao cloreto de sódio, tá? Embora não tenha falado lá especificamente, tá? Esses debates, essas coisas são muito importantes para a gente entender exatamente que contexto a gente se dá, em que contexto a gente está tratando, porque é a nossa saúde. Então, queria que vocês guardassem essa mensagem com relação primeiramente, sobre essa discussão do cloreto de magnésio e da argumentação que eu faço aqui. Eu, pessoalmente, faço desfavorecendo essa suplementação pelas razões que eu pautei. A principal delas, a questão da pouca absorção do magnésio dessa forma, que na verdade vai acabar se transformando em hidróxido de magnésio na água, e o excesso de cloro. E aqui nós temos todas essas opções do trionato de magnésio, do magnésio combinado com glicina, do citrato de magnésio e tudo mais. Então cada uma delas serve para uma situação específica. Todos esses links vão estar no final do nosso vídeo listado, tá? Para aquelas pessoas que não querem somente aqui ouvir e simplesmente aceitar o que eu estou falando. Eu faço uma provocação a vocês para que olhem esses artigos e outros, porque, como eu disse no começo desse vídeo, o que importa é a gente conhecer antes de tomar uma decisão. Acho que aquelas pessoas que fazem uso do cloreto de magnésio e não tem problema nenhum, é uma opção delas. Se vierem a assistir esse vídeo, continuarem ou não fazendo, vai ter o mesmo respeito que eu tenho, como teria por qualquer outra opção que ela fizesse. Entretanto, eu, como disse lá atrás, nunca vou suplementar com alguma coisa que tem tantos problemas como esse que nós colocamos aqui, tá? O cloro, por exemplo, foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então, entendeu? O cloro combinado também com compostos orgânicos formam organoclorados, que são cancerígenos. Eu não sei exatamente o que acontece, por exemplo, na digestão do cloro, quando dentro do nosso sistema digestório eu tenho, por exemplo, materiais orgânicos como fruto da própria alimentação se combinando com cloro. Será que eu tenho
as condições de pH e temperatura para formar um organoclorado, o organoclorado é, por exemplo, da família dos inseticidas, como do DDT. Não estou aqui afirmando que tenha, que aconteça, mas existe essa possibilidade, teria que ser feito um estudo específico. Entretanto, dentro do sistema digestório, eu vou ter material orgânico sendo decomposto, por exemplo, uma massa, uma fruta, um arroz e também uma quantidade grande de cloro, não somente na forma de ácido clorídrico, mas vinda através da água em uma certa abundância, como no caso aí do cloreto de magnésio. Então é essa reflexão que eu faço. Eu opto pela posição conservadora na questão do tocante à suplementação de magnésio. Eu vou sim experimentar o trionato de magnésio, porque o meu interesse hoje está muito mais voltado para a questão da manutenção da minha capacidade neural, memória e a manutenção da saúde dos meus neurônios. Então, se há essa possibilidade, sim, eu vou explorar durante os próximos tempos. Eu sei que é muito mais caro, mas, entretanto, eu acho que mais do que compensa se ela efetivamente for boa e for efetiva. Esse foi o vídeo que nós trouxemos a vocês, especialmente para aquele grupo lá do Facebook que discute sobre o aspecto da suplementação de magnésio. Um grande abraço e tudo de bom.